Estou recebendo agora aqui a Bruna Figueira, ela que é de Indaiatuba e é escritora. Na verdade, ela nasceu em São Caetano, indaiatubana já há mais de 10 anos e escreveu, formada em letras, ela escreveu este livro aqui, Mediador e o Mistério da Ceifa, que já está nas bancas, não, nas livrarias, né? Porque não é revista, já está nas livrarias. E a gente vai conhecer um pouquinho mais. Bruna, obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade. Vamos falar sobre o livro primeiro. Como é que surgiu a ideia do livro? Bom, assim, eu sempre gostei muito de escrever, sempre gostei muito de ler. E para mim foi meio que natural tá escrevendo um livro. Você é formada em letras, né? Eu sou formada em letras. Você já deu aula em escolas? Já lecionei com em essa escolas moçada, públicas, tudo. Que é um público que eu estou vendo que é meio que o teu público. Inclusive foi enquanto eu lecionei durante um tempo na Escola Hélia como eventual, e foi nesse período que me veio mesmo a ideia de tentar publicar um livro, porque eu percebia que os alunos, os jovens em si, eles eram um pouquinho relutantes em ler o que era recomendado, mas muitos deles levavam um livro junto do material, sempre ficção, a maioria das vezes... aquelas coisas sim, Crepúsculo, mas sempre literatura estrangeira. Então, eu pensei em unir essa minha paixão pela escrita, pelos livros, e tentar incentivar a leitura nacional, porque a gente tem bastante coisa boa aqui também. Quanto tempo de preparo para você botar no papel? Olha, ele terminou, eu finalizei o livro assim, um pouquinho mais de 2 anos, para ele ficar do jeitinho que eu queria, tudo, depois de todas as revisões. Eu comecei, a ideia principal foi trabalhar a imagem do ceifador, que era o personagem que eu queria trabalhar. Então, eu fui desenvolvendo toda a história em torno dele, os personagens. Foi um processo bem interessante. Foi. Legal. E me diz uma coisa, quem você gosta de ler? Eu gosto bastante de Stephanie Meyer, eu gosto de Rick Riordan. Nacional, eu leio André Bianco, Paulo Coelho, eu gosto de Lícia Barros. Eu leio um pouquinho de tudo, mas ficção é o que eu mais gosto. O teu livro já foi lançado em abril? Ele foi lançado mês passado, dia 10 do mês passado, na livraria Saraiva, do Shopping Iguatemi, lá em Campinas. Teve uma sessão de autógrafo, dia 23 desse mês. Em São Caetano? Em São Caetano do Sul, que é minha cidade natal. E eu estou em agendamento para fazer uma noite de lançamento aqui em Indaiatuba também. Ainda estamos combinando certinho data, local. Essa você lançou pela Novo Século. Novo Século, né? Isso. Editora Novo Século. Isso. A editora Novo Século, eles têm esse selo chamado Talentos da Literatura Brasileira, que é um selo voltado para autores nacionais. E eu só tenho a agradecer. Novos, isso, autores, não, em geral, autores novos, iniciantes nacionais. Como é que foi o processo? Como é que você chegou nessa editora? Como é que você conseguiu publicar o livro? Então, isso é um dos problemas muito sérios dos autores. Sim. É conseguir que alguém publique teu trabalho. Não, exato. É muito difícil, é complicado, porque as editoras, em geral, elas não abrem as portas para autores iniciantes, é muito difícil. Então, eu só tenho a agradecer à editora, porque graças a eles... O meu livro está disponível em livrarias de todo o país todo, assim, nas melhores livrarias. E é difícil mesmo, a gente envia o livro, eles analisam tudo, mas graças a Deus deu tudo certo e estamos aí. Até porque eu tenho uma pequena editora e eu sempre recebo, alguém descobre ela na internet lá e manda material e tal, e a gente nem dá tempo de ler, porque não é o meu foco, na verdade. E eu acompanhei alguns eventos de literatura, tipo a Bienal do Livro, né? E aí a gente começa a engatilhar e ver muita gente nova começando, mas realmente a porta de entrada ela é muito estreita para quem está começando. É bem difícil mesmo. É bem difícil. Legal, muito bacana. E como é que você começou a se encantar pelo livro? Como é que você começou? Na leitura você já despertou esse interesse quando você era criança? Sim, eu lendo, né? Eu sempre gostei muito de ler. É uma coisa interessante. Eu comecei a ler jovem, mas eu sempre gostei de ler jornal, sempre gostei de ler revista. O livro nunca foi uma coisa que me atraiu muito. Então. Mas a minha leitura sempre foi focada em jornal, revista, informação. E vejo muita gente que também vai por essa linha. Mas, por outro lado, algumas pessoas gostam também do livro. E como você acabou de falar, eu acho muito interessante essa questão, é bastante discutida no meio, que as pessoas acabam, por ser um mercado complicado, as pessoas acabam vindo, procurando, buscando, encontrando bons títulos internacionais. E aí
o nosso mercado está inundado Exato. e muita gente boa está fora. Sim. Muita gente boa no Brasil. Eu acredito que falta, sim, um pouquinho de incentivo à nossa literatura, porque tem muita coisa boa, porém, muito autor novo, iniciante. Autores consagrados já têm muita obra boa. Inclusive, até comentando uma coisa que você comentou de leitura, que tem gente que vai para um outro lado, que lê mais revista, jornal. Eu vejo jovens assim também, que muita gente fala, o jovem não lê. Não necessariamente porque ele não lê o livro em si, que ele não lê. Né? Os jovens, eles leem internet para ver o que está passando, o que está acontecendo. Todo momento eles estão lendo jogos, os próprios jogos que eles gostam, tem as historinhas que eles estão acompanhando. Então, eu acredito que sim, os jovens leem bastante, o brasileiro lê bastante. Eu só acho que falta, sim, um pouquinho de incentivo à nossa literatura. Falta um pouquinho, a qualidade da leitura, né? Muito. Aliás, olha, um dado interessante. Existe uma feira em Frankfurt, que é uma feira de títulos. Eu participei de um curso ao ano passado e essa pessoa me dizia o seguinte: se você tem uma grana, um cacife, você vai nessa feira e encontra títulos, tem que ter um livreiro, alguém que conheça do métier, ela vai garimpar nessa feira de Frankfurt títulos interessantes para trazer para o Brasil, para qualquer lugar, é uma feira mundial. E aquele livro O Segredo, que foi um best-seller, campeão de vendas no Brasil, estourou, bombou. A livraria que comprou os direitos daquele livro, da primeira edição, se não me falha a memória, ela pagou $1.500 pelos direitos do livro. Quer dizer, se a gente parar para analisar, 3, 4 mil reais hoje. Sim. E ela estava à beira da falência, estava assim, quase quebrando. Foi uma última cartada e conseguiram trazer, com um investimento baixíssimo, esse livro O Segredo. Sim. Foi o que recuperou a editora. Quer dizer, você percebe que existe a figura desse profissional que vai buscar o livro, vai buscar o título fora, mas a gente não vê isso aqui no Brasil. Né? Não procuram aqui. Não vai buscar dentro dos talentos brasileiros. Não existe uma feira desse nível no Brasil, sim, onde a pessoa vai buscar o título, porque são autores inéditos, ou alguns até conhecidos já, mas eles levam os trabalhos para uma feira em Frankfurt e as pessoas vão buscar, garimpar o trabalho para poder publicar. E eu não conheço, pelo menos eu não conheço no Brasil alguma coisa que seja do gênero. Não, também não tenho conhecimento. A Flip, por exemplo, que é muito comum lá, que é muito famosa lá em Paraty, já é material publicado. Sim. Já são autores consagrados. A Bienal também. A Bienal também. Eu conheci uma menina de Goiânia o ano passado, mas ela patrocinou o livro dela, a editora abriu para ela, mas ela patrocinou e tal. Ela tem um livro muito interessante, tem 2 livros, inclusive, mas que ela publicou com recursos próprios. Sim. A editora só foi o veículo que conseguiu isso para ela. Você conhece mais alguém que trabalha com isso? Algum colega que trabalha, que tem livro para publicar e está tendo dificuldade? Olha, assim, que esteja para publicar, não conheço, não. Eu conheço, tenho contato com vários autores da própria editora que estão na batalha para tentar divulgar o livro, porque essa é a parte mais difícil, né? Todo mundo fala para mim, a parte mais fácil já foi, que era a mais difícil, já foi que era escrever. Eu falei, não, a parte mais fácil é escrever, a parte difícil é agora, né? Que a gente conseguir divulgar o livro, tornar ele conhecido, né? Essa, para mim, está sendo a parte mais complicada, mas... Agora, me diz uma coisa, e você já tem ideia para um novo trabalho? Sim, eu estou focada na continuação, é uma saga. Tem uma saga, tem um desdobramento. Sim, eu já estou, inclusive, estruturando, levantando as ideias para a continuação. Como é que é o teu processo de criação? Olha, eu não tenho nenhum ritual, nada. Tem gente que fala que tem que fazer uma concentração. Eu não tenho nenhum ritual. As ideias, elas surgem, não necessariamente assim, quando eu sento e falo, eu vou escrever. Às vezes eu faço isso e não acontece nada. Mas às vezes eu estou na rua, numa fila de um banco, alguma notícia que eu escuto, me dão ideias. Aí as ideias surgem e aí eu coloco no papel. Você costuma anotar, tem um bloquinho para anotar ou não? Olha, às vezes eu anoto sim. Às vezes eu anoto. Uma das regrinhas que o pessoal fala assim, você tem que andar com um caderninho no bolso e uma caneta. Deu ideia, você tem que escrever. Acordou no meio da noite, escreve e tal. Eu faço muito isso. Acordar de manhã, já vou para o computador. Às vezes as ideias vêm. E qual é a sua rotina de escrita? Que nem você falou, não é sempre tal, mas você tem, por exemplo, vou escrever, eu escrevo 1 hora por dia, a cada 2 dias eu escrevo 1 hora, você tem isso ou não? Não tenho muito um padrão, não. Eu pego, por exemplo, eu falo, hoje eu vou escrever, então eu escrevo até desenvolver todas as ideias que eu tenho em mente. Mas assim, acho que umas 2, 3 vezes por semana, quando eu estou
estou desenvolvendo alguma coisa. Não é complicado você, depois que você escreveu lá, tal, daí você fica 4 dias, 3 dias e tal, e daí você chega no momento em que você volta, aí você tem que rememorar tudo e não dá um branco nesse meio tempo? Não, eu dou uma lidinha, assim, para retomar, mas não, as ideias, elas ficam, Flui. sim, fluem, ficam na memória. Bacana, muito legal. Bruna, obrigado por estar aqui com a gente, agradeço demais a sua presença. Eu que agradeço. Vou ler seu livro com carinho. Ah, por né? favor, espero que goste. goste. Vou ler sim. E se você tiver, quando você tiver aqui a Noite de Autógrafos em Indaiatuba, por favor, venha, nos avise, faremos com questão de certeza. acompanhar. Obrigada pelo E convite. a gente fala mais uma vez do teu trabalho. Muito obrigada pela oportunidade, por poder estar aqui hoje falando do livro. Que bom que Espero você que gostou gostem. que você fez. Você também em casa, não esqueça o Mediador e o Mistério da Ceifa, você vai comprar aqui nas livrarias de Indaiatuba e em breve uma noite de autógrafo com a autora, a Bruna Figueira, que está aqui com a gente hoje. Eu fico por aqui, obrigado pelo carinho da audiência e da paciência, a gente se vê no próximo encontro. Até lá, fiquem com Deus, muita paz e não desligue, tem mais programação da TV Indaiá Canal 26 na telinha da sua TV.